Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Livro dos Salmos. Nós vamos ler o segundo salmo do livro dos Salmos. As Escrituras dizem assim, Salmo 2. Farei a leitura, os irmãos acompanhem apenas de forma silenciosa. Diz o texto sagrado: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, que momento ímpar o Senhor nos concede nessa noite, de podermos abrir as palavras que são santas, que são inspiradas pelo Teu Santo Espírito, podermos ler e podermos, ó Deus, meditar nelas. Eu clamo a Ti que o Espírito do Senhor me capacite a trazer as importantes considerações sobre esse texto, e que o Espírito Santo do Senhor capacite a igreja, os irmãos, cada um, a uma compreensão mais especial desse texto, em nome de Jesus. Amém. Interessante que a cultura humana, ela é muito afeita a essa questão, a essas questões de rei. É muito comum nós, na nossa sociedade, na nossa comunidade, nós instituirmos, nós elegermos reis. Basta nós olharmos para as amplas esferas da nossa sociedade. Se você olhar para a área comercial, não é difícil você encontrar várias empresas, vários empreendimentos comerciais. O rei dos parafusos, sem fazer propaganda, nem sei se aqui em São Paulo tem. O rei do óleo, ou o rei das ferramentas. Enfim, são na verdade muitos comércios. Rei da linguiça. Na verdade a gente acha em várias esquinas por aí comércios assim, o rei de alguma coisa. É muito comum na nossa sociedade esse tipo de coisa. Quando não é na área comercial, a gente olha um pouquinho para o esporte e vamos deparar-nos com o rei do futebol. Na música, nós vamos deparar com o rei do baião, com o rei do pop, com o rei da música brasileira, que muitos são fãs. E assim por diante. Na verdade, até mesmo quando alguém se sente demais, ou está numa atitude, ou está num bom momento, há alguém que diga: olha, o rei da cocada preta, como se diz por aí. Mas o fato é esse: na verdade, nós temos esse fascínio com essa questão da figura real. E pensando nisso, talvez, ou influenciado por isso,
Um poeta, um músico, ele fez uma música simples, evidentemente que eu não vou cantá-la, mas eu vou lê-la. O nome dele é André de Oliveira, ele não é muito conhecido, é um cantor cristão, mas em um dos seus CDs ele tem uma música com o título O Rei. E a letra é mais ou menos assim, ou, na verdade, reproduzirei. Diz assim: Pelé é o rei da bola, Gonzaga decola é o rei do baião, Falcão foi o rei do Roma, prestígio e fama, um campeão. O rei estava nu, iludido como a multidão, o rei Zulu se mandou para o Gabão. Michael é o rei do pop, do bop é um capitão. O leão é o rei do fisco, no confisco do cidadão. O rei que comandava a boca, marcou toca, morreu na contramão, pela lei que não respeita rei, lei do cão. O meu rei não quis ser rei, sendo rei disse não, de reinar aqui abriu mão. Ele é o rei da glória, rei da história, rei de Sião, reina hoje para sempre, e com ele outros reinarão. O brilho desvanece, o dia escurece, aplauso vão, os reis efêmeros passarão. Quando nós olhamos para o Salmo de número 2, na verdade, ele está falando desse rei, ele está falando de reinado. Na verdade, a Sociedade Bíblica do Brasil, para algumas Bíblias que estão nas suas mãos, sugere que o assunto deste salmo é o reinado do ungido de Deus. E neste caso, sugere com exatidão, sugere bem, porque muitos textos, na verdade, a proposta do assunto não se equaliza com o texto em si. Mas aqui, de fato, o Salmo de número 2, que é o segundo salmo do primeiro livro dos Salmos, o livro dos Salmos na Bíblia, ele é dividido em 5 partes, em 5 livros. E o Salmo 2 é o segundo salmo do primeiro livro dos Salmos. E o Salmo 2, ele entraria numa lista do que nós chamamos dos salmos messiânicos. Dentre os Salmos 2, junto ao Salmo 2, nós poderíamos colocar um outro salmo que nós lemos no culto dessa noite, o Salmo 22, ou o Salmo 24, ou tantos outros, vários salmos que são salmos messiânicos, cujo conteúdo está ligado à pessoa e obra de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E nesse momento, no momento de primeiro domingo de dezembro, quando nós começamos a nos aproximar de uma data cristã, ou de uma data importante no calendário cristão, que é o Natal, eu quero falar sobre o rei. Na verdade, olhando para o Salmo 2, que nos apresenta o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus como rei, e considerando este momento, até nós teremos depois uma apresentação de uma pantomima relativa também ao Natal. Então, neste clima de Natal, já iniciando as nossas considerações, as nossas lembranças quanto a essa data importante, eu quero falar do nosso rei, eu quero falar do rei nascido em Belém, eu quero falar de Jesus, eu quero falar de Jesus como o Salmo fala, um Salmo que apresenta o Messias, aquele que é o rei constituído por Deus, não um rei constituído por homens, mas um rei constituído por Deus. E quando eu olho para este salmo, eu me lembro de uma pregação que eu ouvi ainda no seminário, de um pastor muito conhecido no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Cleómenes Anacleto. E eu não me esqueço dessa linda mensagem que eu ouvi ainda no terceiro ano, ou no segundo ano de seminário, lá em Belo Horizonte. E pegando carona, eu percebo aqui, pegando carona com umas divisões propostas pelo reverendo Cleómenes, eu quero olhar para esse salmo com o seguinte tema: o nosso rei, o Messias prometido. Este é o tema da nossa mensagem. Até um belo hino que diz isso, não é verdade? Nasceu nosso rei, o Messias prometido. E eu quero falar sobre isso, o nosso rei, o Messias prometido. Mas falando do nosso rei, eu gostaria que olhássemos para o Salmo de número 2 e considerássemos 4 assuntos, ou 4 partes que podem ser dividido este Salmo. Nessas 4 partes, nós teríamos do verso 1 ao verso 3 a primeira delas, quando nos é apresentado aqui os reis contra o rei. Sim, veja o verso de número 1 do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esta é a primeira parte deste salmo. E nessa primeira parte deste salmo nos é apresentado quando os reis estão contra o rei. Os reis contra o rei. Sim, levantam-se lideranças, os gentios, aqueles que na ocasião do salmo, na ocasião em que esse salmo foi escrito, os gentios representavam aqueles que viviam longe, distantes do pacto, distantes do povo da aliança com Deus. Sim, muitos se levantam em rebeldia, querendo romper os seus laços, sacudir as suas algemas, não estão dispostos a se render diante do verdadeiro rei. E aqui então no verso 2, uma profecia é dada sobre o rei, uma profecia é dada sobre o nascimento do rei, e esta profecia que está no verso 2 do Salmo 2 é que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É muito fácil ou é muito prático nós percebermos o cumprimento dessa profecia. Basta você ir comigo naquele texto áureo sobre Natal, ou um texto que narra o nascimento do nosso rei, o nascimento do Senhor Jesus, e eu convido a todos para que possam ir comigo no Salmo de número no livro de Mateus, no capítulo 2, onde nós teremos aqui a narrativa, o cumprimento das profecias. O Salmo 2 fala sobre um rei. Nós vamos ver mais a fundo enquanto nós estivermos expondo este salmo. Mas olhe o capítulo 2 do livro de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E esses magos fizeram uma pergunta que tem relação direta com o nosso salmo. A pergunta é: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde ele está? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja a consciência destes magos. Na verdade, devemos interpretar a palavra magos com a devida consideração e a devida ligação histórica. Eram sábios, eram cientistas, eram pesquisadores, que por causa do seu amplo conhecimento, sabiam que naquele tempo, devido a um astro no céu, teria nascido o rei dos judeus. E eles vêm então e perguntam: onde está? Quando o rei Herodes ouve isso, e com toda Jerusalém, ele então convoca todos os principais sacerdotes, todos os escribas, e isso está registrado no versículo de número 4 do capítulo 2 de Mateus, e ele então indaga. Eles começam a se perguntar: aonde teria nascido o Cristo? Aonde está o rei dos judeus? E então os escribas apontam Belém como a cidade de nascimento do rei. E eu queria que todos os irmãos olhassem comigo o versículo de número 7 de Mateus, capítulo 2. Porque nos diz que Herodes, ouvindo isso e com isso, tendo chamado secretamente os magos, estes homens, estes estudiosos, esses astrônomos, e tendo-os chamados, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Herodes estava interessado em saber quando aquilo havia acontecido. Herodes se ligou ao fato de um rei nascendo na Judéia. E ligado a este fato, então, Herodes envia-os a Belém e disse-lhes: inde, verso 8, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, esses magos, esses cientistas, esses estudiosos partiram, seguiram a estrela e encontraram o menino. E o verso de número 12, e eu gostaria que todos olhassem para o verso 12 do capítulo 2 de Mateus, diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vejam que em sonho estes magos, que foram visitar Jesus, são advertidos: não voltem a Herodes.
Vão embora, e eles então rumam para a sua casa por outro caminho, desviando-se de Herodes. Por quê? Veja o verso de número 16 do capítulo 2 de Mateus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e para baixo, conforme de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Queridos, voltemos ao Salmo de número 2. Diz o texto, verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A profecia se cumpre. De fato, nós vemos no verso 1 a 3 deste salmo que os reis se levantam contra o rei prometido, contra o rei Jesus. Este salmo, que foi escrito provavelmente até 1000 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, se cumpre cabalmente com o advento, com o nascimento de Cristo. Os reis se conspiram, ou Herodes conspira contra o rei, mas o Senhor cuida, o Senhor o protege. Nós lemos providencialmente, pela graça de Deus, no Salmo 22 dessa noite, na liturgia deste culto, que o ungido do Senhor foi guardado desde o seu nascimento. E de fato, embora os reis se levantem contra o rei, e nós vemos claramente isso no verso 8, do capítulo 2 de Mateus, que Herodes tinha intenções maléficas quanto ao menino nascido, chamado de rei por aqueles homens. A profecia se cumpre, e nós vemos no Salmo de número 2, do verso 1 a 3, os reis contra o rei. E até hoje nós vemos quantos reis que permanecem contra o rei, quantos que ainda permanecem rebeldes, quantos ainda preferem o ceticismo, ignoram todas as evidências lógicas, as evidências adequadas, as evidências inteligentes de que há um Criador, ignoram a revelação geral presente em toda a criação de Deus, ignoram a linda harmonia da revelação especial por sua rebeldia contra o rei. Estes são como estes reis, os reis contra o rei. Eles são rebeldes. Veja o verso 3, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ele pode ser o Criador de todas as coisas, Ele que nos deu vida. No entanto, nós estamos dispostos a viver do nosso jeito, e muitos, para que não se submetam ao Criador, preferem optar por um ceticismo vazio, frio e infrutífero. Sim, queridos, os reis contra o rei. Mas a partir do verso 4 nós temos uma outra esfera do Salmo, uma outra parte desse Salmo. Se existem os reis contra o rei, no verso 4 e 5 nós veremos quando o rei se levanta contra os reis. Então veja, verso 1 a 3, os reis contra o rei. Verso 4 e 5, o rei contra os reis. Um dos nomes pelos quais Deus se apresenta ao seu povo, porque Deus se revela através de nomes, e isso faz todo sentido, quando nos tempos, considerando o contexto histórico da revelação das Escrituras Sagradas, os nomes tinham significados. Ninguém recebia um nome sem alguma coisa que o ligasse, ou a sua história, ou a sua família. E o Senhor se revela por nome a nós, como Elohim, como Yahvé, como El Shaddai, como Elion. Cada nome tem um significado. E dentre esses nomes, um dos nomes pelos quais o Senhor se revela é o Adonai. Adonai significa Senhor, o Senhor de toda a terra. E aqui no Salmo de número 2, nós vemos: ri-se aquele, verso 4, que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Queridos, quem resistirá à vontade do soberano? Quem resistirá à vontade do Senhor?
A rebeldia dos poderosos, citada no verso 1 a 3, não pode resistir aos eternos decretos do rei. Quando o rei se levanta contra os reis, eles serão frustrados, eles cairão por terra. Muitos os planos que os reis contra o rei estabelecem. No entanto, todos esses planos são desfeitos pela soberania do rei que se levanta contra os reis da terra. E o que são, quem são os reis da terra? Perto do rei Altíssimo, do Adonai, do Senhor soberano, nada são. Como diz o profeta Isaías, quem resistirá à vontade do soberano rei? E na verdade estes que se levantam, estes que tramam contra o Senhor, na verdade se tornam alvos de zombaria. Verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, ninguém pode frustrar os planos do grande rei. Então se nós vemos no verso de 1 a 3, os reis contra o rei, e os seus planos são frustrados, quando nós vemos Herodes intencionado em atacar, em matar o ungido do Senhor, Jesus, os seus planos foram frustrados, porque o rei, o verdadeiro rei, tem o domínio sobre todas as coisas. Mas não bastasse os planos serem frustrados, no verso 4 e 5, aqui nós temos uma advertência, e uma advertência séria. Cuidado, reis que se levantam contra o rei, porque quando o rei se levanta contra os reis, há um grande risco para aqueles que estão contrários, para aqueles que são inimigos do grande rei, do Senhor Todo-Poderoso. E na verdade o verso 4 diz que o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, no tempo determinado, ele há de falar, e no seu furor os confundirá. Nesse sentido, nós precisamos lembrar dos fatos históricos que demonstram isso. Quando o nosso rei se levanta contra os reis, contra os poderosos dessa terra, e zomba deles. Eu falo de episódios como quando poderosos, como reis, quando autoridades da terra constroem um grande empreendimento, um grande navio, e dizem que nem Deus pode afundá-lo. Verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E o maior naufrágio da história acontece. Ri-se aquele que habita nos céus, quando o rei se levanta contra os poderosos da terra. Quando o rei se levanta contra os reis da terra. Não bastasse isso, poderíamos lembrar de vários fatos históricos. Como uma autoridade política que diz que se tiver tal número de votos de seu partido, ninguém, jamais, nem Deus, poderia tirar-lhe o seu cargo quando eleito. Para quem conhece a história, sabe bem de quem eu falo. Eleito ele foi, mas até hoje ele não foi presidente. Ri-se aquele que habita nos céus, zomba deles o Senhor. Quando o rei se levanta contra os reis, há de se temer o poder do rei. Os reis contra o rei são fracassados, mas o rei contra os reis jamais será fracassado. Uma figura internacional, há décadas atrás, disse que os ensinos de Jesus, as doutrinas, a filosofia de Jesus era muito simples, e que a sua banda se tornaria mais famosa, ou o nome dele e de sua banda se tornariam mais famosos do que o nome de Jesus. Seriam mais conhecidos do que o nome de Jesus, do que o próprio Senhor Jesus. Falo de uma banda muito conhecida, uma banda britânica, que esteve na liderança das paradas de sucesso durante várias décadas, começando há muitos anos atrás. No entanto, o final deste homem foi triste. Um próprio fã acabou-lhe matando, acabou-lhe finalizando os dias, e até onde eu sei, o seu nome não superou o nome do verdadeiro rei. Até onde eu sei, o nome do verdadeiro rei continua sendo muito mais aclamado, venerado e adorado. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Do mesmo modo que nós poderíamos passar
grande parte da nossa noite citando casos, como uma cantora muito famosa também, que visitada pelo pastor Billy Graham em seu camarim, pouco antes de um show. Falo sobre Marilyn Monroe, nos seus semanas antes de sua morte, foi convidada a crer e a entregar e a se submeter ao verdadeiro rei, mas ela disse para o pastor Billy Graham: eu não preciso do seu Jesus. E poucas semanas depois foi encontrada morta em seu apartamento. Como diz a música de André de Oliveira, os famosos, os grandes, os reis, as rainhas da terra, elas passam. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Poderíamos ficar muito tempo relatando fatos históricos que nos mostram que quando o rei se levanta contra os reis, contra os poderosos da terra, ele se torna um motivo de grande zombaria. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Queridos, se os versos de 1 a 3 nos falam sobre os reis contra o rei, e o verso 4 a 5 nos falam do rei contra os reis, nós olhamos para o verso 6 ao verso de número 9, e nós vemos aqui o rei dos reis. Sim, o verso 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus está dizendo e falando sobre o seu Messias, sobre o nosso rei, o Messias prometido. Este é o tema da nossa mensagem. Proclamarei, verso 7, o teu decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aquele que é o verdadeiro rei instituiu o seu rei, que é o rei dos reis. Verso de número 6, eu constituí o meu rei. Eu falava sobre um dos nomes pelos quais o Senhor se apresenta, Deus se apresenta. E no verso de número 5, que antecede esta parte do Salmo que nos fala do rei dos reis, no verso de número 4, quando diz que o Senhor zomba deles, dos reis da terra, aqui está o nome Adonai, o verdadeiro Senhor, que ele tem autoridade para constituir o seu rei. Vou pegar a colinha. E o caso, meus irmãos, é que somente ele, o Adonai, pode constituir o verdadeiro rei. Então, aqui nós temos a descrição, ou a instituição do verdadeiro trono, a constituição do verdadeiro rei, o rei dos reis. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, aquele que era prometido no Antigo Testamento, que da casa de Davi jamais o cetro se apartaria, como diz o livro do profeta Samuel. Da descendência de Davi surge o nosso rei, o Senhor Jesus. A profecia se cumpre. Aquele que é o eternamente gerado do Pai. O verso de número 7 diz: tu és meu filho, sim, o Deus Filho, eu hoje te gerei. E nós precisamos entender que na essência do ser divino, há 3 pessoas, sim, a existência é una. No entanto, eles coexistem, eles subsistem. E o caso é que o Filho é nos apresentado pela Escritura Sagrada como aquele que é eternamente gerado do Pai. Ele existe desde a existência do grande Eu Sou, e a existência do Pai é eterna. E aqui, nos versos de 6 a 9, nós vemos a profecia sobre um rei que seria mais forte, que seria maior, que seria o rei dos reis. É muito interessante, nós percebemos que Jesus nasceu quando o mundo estava unificado sob um só rei. O Império Romano tinha dominado, começando evidentemente nas conquistas de Alexandre o Grande, toda a região da Judéia e todo o mundo antigo estava unificado sobre uma só coroa, que era o Império Romano. E assim Jesus nasce, claro, como diz Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos,
quando a língua está unificada, quando a moeda está unificada, quando as vias estão construídas, quando o evangelho pode alcançar todas as nações, nasce o rei. Agora o interessante é que começa em Herodes as conspirações contra o ungido do Senhor, como diz o verso de número 2 do Salmo em que nós estamos lendo nessa noite. Mas elas não param por aí. Nós sabemos que houve todo o esforço do Império Romano, da coroa romana, dos imperadores, para conter aquela religião que se alastrava no império. Aquela religião que conquistava os seus adeptos a cada dia e nada podia as parar. Nada podia conter. Qual o motivo? Na verdade, nós vemos que o nosso rei é mais poderoso do que qualquer exército. Os exércitos romanos não podiam conter o reinado de Jesus, porque o reino de Jesus acontece no coração dos homens. E debaixo das barbas do imperador, a igreja avançou, e o reino de Cristo, em 4 séculos, estava estabelecido permanentemente sobre a terra. E aqui, hoje, na Igreja Presbiteriana da Aliança, vários súditos deste mesmo rei, que é o Rei dos Reis, estão dispostos, assim eu espero, a dar as suas próprias vidas a favor desse grande rei, ou do Rei dos Reis. Nada pode conter o reinado do verdadeiro rei. Os reis se levantam contra o rei, mas o rei se levanta contra os reis e constitui o seu rei, o Rei dos Reis. Bem debaixo das barbas do imperador, o reino dos céus avança. E venha a nós este reino, como nós oramos na oração do Pai Nosso. Queridos, ele reina, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, na majestade. Como diz Hebreus capítulo 1, verso 3, depois de ter purificado o pecado dos seus, ele subiu aos céus e assentou-se à direita da majestade. E ele reina sobre cada um de nós. E nada está acima da vontade dele nas nossas vidas. Nós nos submetemos completamente ao Rei dos Reis. Mas por último, se o verso 6 a 9 nos fala sobre o Rei dos Reis, nós vamos encontrar nos versos 10 a 12 sobre os reis do rei. Sim, aqueles reis que se submetem ao reinado de Cristo. Verso 10, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Sirvam ao verdadeiro rei. E quantos são aqueles reis que se submetem ao senhorio do verdadeiro rei? Verso 12, beijai o filho, honrai o rei, o Deus Filho, aquele que foi constituído Senhor sobre todas as coisas, que tem um nome sobre todos os nomes, sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, aquele que foi exaltado por Deus, beijai o filho, honrai o rei, para que não se irrite o Senhor, o Pai, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Este é o tempo de se submeter ao rei, mas o tempo não é eterno. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem de Pedro. Submetei ao rei verdadeiro, ao Rei dos Reis, se torne também um rei do rei. Sim, porque a profecia e a palavra e a promessa é que nós reinaremos com Cristo. Estes são os reis do rei, são aqueles bem-aventurados, verso 12, felizes todos os que nele se refugiam. Os reis do rei, do verdadeiro rei. Eu quero me encontrar entre estes. Eu quero reinar com Cristo eternamente. Eu quero ser um rei do rei. Eu quero estar entre os reis do rei. Queridos, é maravilhoso nós percebermos a harmonia e a beleza das Escrituras Sagradas. Os reis se levantam contra o rei e são frustrados. O rei se levanta contra os reis e zomba deles. O Rei dos Reis surge na história para governar eternamente. E os reis do rei se dispõem a servi-lo. Como nosso povo, como nossa nação, seria muito mais feliz se as nossas autoridades, se os nossos reis, se aqueles que estão nos seus tronos, se tornassem reis do rei, se submetessem ao verdadeiro rei, se dispusessem a obedecer o rei, se vivessem no reino de Deus.
se passassem a ter nas suas vidas, ou como grande orientação para as suas vidas, a lei maior do reino, do verdadeiro rei, o amor. Como seria diferente no nosso país e no mundo, se os nossos reis, se as nossas autoridades se tornassem reis do rei. Se todos se submetessem voluntariamente ao senhorio de Cristo. No entanto, há de se alertar nessa noite que todos aqueles que permanecem como reis contra o rei deverão ter suas rotas dos joelhos quebradas. E um dia, todo olho verá, toda língua confessará, todos se prostrarão diante do único e do verdadeiro Rei, e o seu nome é Jesus Cristo. E eu convido a todos nessa noite, cada um aqui, a refletir sobre isso. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, e o convite para você é: arrependei, crede no Evangelho, na boa notícia do nascimento do Rei. Evangelho é a boa notícia. Se submeta verdadeiramente ao Rei. Obedeça ao Rei. Seja um súdito do Rei. Oremos. Altíssimo Deus, esse é o tempo para que nós sejamos teus súditos, ó grande Adonai, Senhor de toda a terra. Mas em teus propósitos o Senhor estabeleceu o seu príncipe. O Senhor constituiu o teu rei, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que recebeu o ouro dos reis magos, porque ouro é presente para o rei. O ouro é a coroa do rei, é o cetro e o trono daquele que governa, e nós sabemos que Ele está à tua direita, ó Altíssimo Pai. O Senhor Jesus reina sobre toda a terra. E nessa noite, eu quero clamar a Ti, ó Senhor dos céus, que o Teu Santo Espírito possa estar neste lugar. E que o Senhor possa conduzir cada coração aqui a se quedar diante do trono do Rei dos Reis. Que neste tempo de Natal, quando nós lembramos o nascimento do Rei, o Messias prometido, nosso Rei, seja um tempo de adoração, de submissão e de uma renovação da nossa fidelidade ao Rei dos Reis, ao soberano de toda a terra. Que seja assim, Senhor Deus, na vida de cada um aqui, é o que eu te peço, e também clamo por este país, clamo pelas autoridades deste país. Ó Deus, que os governantes dessa terra, que os reis dessa terra, possam se submeter ao senhorio do verdadeiro Rei, que o Espírito Santo quebrante os corações deles, para que a integridade volte a reinar nessa terra, para que a fidelidade, para que uma vida íntegra possa ser encontrada novamente na grande parte dos nossos reis, das nossas autoridades. Ó Senhor, Senhor que reina, ó grande Adonai, acima de todos os governantes está o Senhor. E ó Deus, quando nós lembramos que o Senhor enviou o teu Rei e nós o exaltamos, nós queremos também te pedir, tu que verdadeiramente governas, traz um tempo especial sobre esse país. Governa cada acontecimento político desse país. Governe, ó Deus, poderosamente nessa nação, e que os seus súditos possam ser encontrados cumprindo a tua vontade, e que seus súditos façam diferença aqui, ó Altíssimo Pai. Que Jesus continue sendo exaltado para sempre. É através dele que nós oramos nessa noite. Amém.